que acontece? A lambada, vamos dar um resuminho aqui, né? Que é importante, eu acho que nós, como os artistas, temos essa responsabilidade. É importantíssimo. A lambada, Isso ela... aqui é um lugar de aprendizado, tanto para mim, que tô aqui, ó, quanto para quem tá assistindo. Exato. Então, gente, a lambada, ela nasce no Pará. Sim. Ali, inclusive, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente encontra. É um buraco assim que você fala, meu Deus, eu acho que é isso, inclusive, que motiva a gente a estudar tanto. A lambada, ela nasce no Pará, nos anos 60. A gente ouve muito anos 70, 80, mas é lá nos anos 60. Eu vou fazer uma pesca aqui do nome, que eu acho que é interessante a gente dar o nome, tá, gente? Pra gente fazer essa história bonitinha, essa cronologia. Esse nome que eu queria lembrar, Haroldo Caraciolo. Pois é, eu tive que pescar aqui. Eu tenho um grupo aqui de ideias, que aí eu vou jogando as coisinhas. O que acontece? Nessa época, ele trabalhava, ele já colocava música naquelas aparelhagens de som grandes que tinha, né? Já era dessa cultura do Pará. Eles têm aqueles aparelhagens, né? Então, ele era desse pessoal. Aí ele foi convidado a ter um programa na rádio. Nessa época, em Belém do Pará, no litoral norte do país, a gente já recebia nas rádios as músicas de mambo, zouk, entre outros, né? Outras músicas. Então, ele foi a primeira pessoa a associar a palavra lambada com essas músicas. Então, a gente está falando de um movimento anos 60, né? Então, aí lá para 76 que o mestre Pinduca lançou a primeira música que associou a palavra, ele fez assim, eu vou lançar uma lambada. O disco era de carimbó e outros gêneros, mas ele lançou ali uma lambada. Depois disso, um outro indivíduo maravilhoso lançou o primeiro disco, que é a Lambada de Quebrada. O primeiro disco direcionado a isso. Então, posteriormente, um outro nome que, inclusive, eu achei muito interessante essa história, porque eu acho que traz essa mistura norte e nordeste, teve um senhor, deixa eu descobrir aqui o nome dele, porque essa história eu achei muito interessante, Carlos, eu não vou encontrar, mas o nome dele é Carlos, vamos deixar aqui Carlos, eu acho que é Carlos Santos. Ai, cadê você, moço? Esse é muita coisa, gente, é muita coisa. Esse rapaz, ele começa a pegar músicas e fazer coletâneas, que na época tinha escrito lambadas internacionais, inclusive durante algum tempo a gente chamava de lambada francesa, né? Então, essas coletâneas desses tipos de música chegou na Bahia também, entende? A dança em Belém do Pará, eles foram dançando naturalmente. Não, vamos dançar isso. Não, as músicas tocavam, eles iam dançando, se transformou. Inclusive, um básico de Belém do Pará, que é um frente e trás, ele chega em Porto Seguro e tem pessoas que dançam até hoje desse mesmo jeitinho. Então, a gente, quando recebe a lambada lá, porque difundiu muito nessa época ali, final dos anos 70, início dos anos 80, difundiu no norte e nordeste muito forte. No Brasil, mas no norte e nordeste muito forte. Então, quando a lambada chega em Porto Seguro, eu acho que o que aconteceu foi que ela encontrou com a cultura local. Lá a gente tinha muita seresta, capoeira, samba, e aí desenvolveu a lambada, a dança, muito misturado com a cultura de lá. Sim. Igual a daqui, igual a de todos os lugares, né? Ela se funde com a cultura local. Aí, a gente, quando fala de ascensão mundial, que foi, a gente está falando muito daquela época do Grupo Kaoma. Sim. Que, de fato, a gente está falando em termos mundiais. Regionais, nós temos nomes, nacionais, né? Nós temos, inclusive, o próprio Beto Barbosa, sim. Que deu uma visão muito grande para a lambada. E quando a gente fala do Kaoma, isso foi em 89. Eu tinha 3 anos. Não era nem nascido. Nem nascido. Mas deixa eu te falar, nessa época,
Houve um zum, zum, zum na cidade. Assim, eu fiquei ouvindo umas coisas que eu já estava querendo dançar aquilo. Eu ouvi um zum, zum, zum de que iam levar crianças para dançar no Grupo Kaoma. Eu juro, eu me dediquei. Juro pra você, 3 anos. Eu me dedicava, eu já estudava, eu já queria dançar aquilo. E eu plantei na minha cabecinha de que eu queria dançar numa banda de lambada. Tanto que, depois a gente vai chegar lá, hoje em dia eu tenho a minha banda de lambada. Levei mais de 30 anos para construir esse sonho, mas construí. E na época, não fui eu tinha 3 anos, mas de fato teve crianças, que foi o Chico e a Roberta, que espalharam aí, incentivaram. Tem do vídeo, não é? Tem, maravilhosos, vídeo, né? Mas nessa... Estão bem. Inclusive, o Chico deu uma entrevista muito legal um tempo atrás, foi bem legal. Estão bem. E eles incentivaram muitas crianças, né? Na época, eu tinha música, inclusive eu tenho no meu celular, de vez em quando eu escuto a música deles, do Kaoma. E ficou essa plantinha na minha cabeça, essa sementinha na minha cabeça de que um dia eu ia dançar numa banda de lambada. E de fato tem, dando sol, consegui. Então, nessa época, é importante a gente lembrar que o Kaoma, ela é uma banda francesa. Ela não é necessariamente uma banda baiana ou brasileira, né? Os franceses estiveram em Porto Seguro, viu os nativos dançando, inclusive meu sogro dançou nessa banda e várias outras pessoas de Porto Seguro dançou nessa banda. Então era muito legal para a gente lá de Porto olhar na televisão e ver nossos amigos, ver a nossa dança, foi uma experiência muito linda. Então, e final dos anos 80, início dos anos 90, que foi uma explosão mundial. Mas nessa época no Brasil, eu fiz uma breve pesquisa, Sandy Júnior cantaram lambada. Você acredita? Sério? Sandy Júnior. E vários outros cantores. Foi uma febre, assim, foi um fenômeno. Realmente, no Brasil e no mundo. Aonde você for, você perguntar assim, você conhece a lambada? É surreal. Toda família tem alguém que participou de um concurso de lambada. Concurso de lambada é uma coisa que eu ainda quero fazer uma pesquisa, ainda quero fazer esse laboratório. Aonde eu vou, eu pergunto, qual é essa lambada? Aí eu escuto um relato. Não sei quem participou de um concurso de lambada. Então, é importante a gente lembrar isso, porque para a gente entender para onde a gente vai, a gente estuda de onde a gente veio, né? Então é por isso que é importante, inclusive estou aqui encantada que você está indo lá na Terra, né? Tô sabendo já. Lá. Que felicidade, é o meu sonho. É porque o podcast só vai sair no fim de semana, mas eu já vou ter voltado. Já vai ter voltado, mas é um sonho ir lá, porque eu acho que é isso, eu acho que é a gente conhecer a história, conhecer, inclusive, eu falo muito isso para os meus alunos, quando a gente conhece a história do movimento, é muito mais fácil de reproduzir.